A sugestão de Donald Trump de que os membros da OTAN deveriam alocar 5% do seu PIB em defesa provocou reações nada amistosas dentro da Europa, particularmente entre os membros da aliança militar. O presidente americano Donald Trump divulgou o valor, que é mais que o dobro da meta atual de 2%, em uma entrevista coletiva direto de seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida. Para Donald Trump, acho que a OTAN deveria ter 5% do PIB em defesa de seus Estados-membros. Todos eles podem pagar, mas deveriam estar em 5%, não em 2%. Atualmente, nenhum membro da aliança gasta 5% do PIB em defesa. Entretanto, existem alguns estados que trabalham para chegar e até mesmo ultrapassar essa exigência retórica por causa do avanço da Rússia na Ucrânia. As estimativas da OTAN mostraram que a Polônia estava pronta para liderar a aliança em gastos com defesa, como uma porcentagem do PIB em 2024, com Varsóvia investindo mais de 4% de sua produção econômica em defesa. A Estônia e os Estados Unidos seguiram, gastando 3,43% e 3,38%, respectivamente. Os comentários de Donald Trump causaram consternação entre algumas autoridades europeias que passaram a se rebelar contra o presidente americano de uma forma que influenciou o chamado efeito dominó dentro da aliança. Ralf Stegner, membro do Partido Social Democrata da Alemanha, escreveu em uma postagem que os comentários de Trump eram delirantes e verdadeiramente insanos. Segundo ele, de onde supostamente virão os recursos para resolver os problemas do mundo real? Temos muita pobreza, destruição ambiental, guerras civis, migração e poucos recursos para combater isso mais ativamente. Analisando essas falas, trata-se de mais uma narrativa hipócrita em trazer questões ambientais e sociais para um jogo de homens, um pensamento delirante preso ainda nas décadas de 80 e 90. Como acontece hoje no Brasil e, em parte, ainda na Europa. Falando a repórteres, o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, lançou dúvidas sobre a viabilidade da proposta de Donald Trump. Para ele, não acho que serão 5, o que neste momento seria impossível para quase todas as nações do mundo. Porém, espera que a meta seja elevada acima de 2%. A Itália, por sua vez, estava a caminho de gastar 1,49% do PIB em defesa em 2024, muito abaixo da meta, enquanto a Alemanha, que está se preparando para uma eleição federal antecipada em fevereiro, estava programada para 2,12%. No entanto, para nações mais próximas da Rússia e de sua atual invasão da Ucrânia, aumentar os gastos com defesa pode não parecer uma má ideia, pois estão inseridas no jogo de homens e não de fantasias socialistas ambientais. Por exemplo, a Polônia sinalizou seu apoio à demanda de Donald Trump, com o ministro da Defesa polonês dizendo ao Financial Times que a Polônia pode ser o elo transatlântico entre esse desafio definido pelo presidente Trump e a sua implementação em toda a Europa. Na Estônia, a fronteira compartilhada com a Rússia levou às tensões crescentes e um foco crescente na defesa. Reagindo aos comentários de Donald Trump, o primeiro-ministro estoniano, Kristen Michel, disse que essa era a mensagem que a Estônia vem defendendo há anos. Pois bem, qual então a necessidade em aumentar os gastos em defesa na OTAN? Há duas importantes maneiras de ajudar no meu trabalho. A primeira assistindo e curtindo aos vídeos, e a segunda comprando as minhas camisetas e outros produtos diretamente da loja oficial, umapenca.com/área militar. Todos os produtos são fabricados aqui no Brasil para valorizar a nossa indústria nacional, tão penalizada pela política e pela economia do Brasil. Tanto as regiões da Escandinávia e Báltica quanto a Polônia se comportam como um escudo para toda a Europa, e assim como usam os Estados Unidos para se protegerem, os Estados-membros da OTAN, que estão abaixo de 2%, devem se debruçar desses Estados escudos para se protegerem de uma possível guerra contra a Rússia.
Sobre o aumento do investimento em defesa, o primeiro-ministro estoniano afirmou se tratar de um sinal claro para Putin de que ele não deve ousar testar os nervos da OTAN e que estamos preparados para isso. Em uma reunião de parceiros do Grupo do Norte no ano passado, o ministro da Defesa da Estônia pediu aos aliados que aumentassem os gastos para 2,5% para combater a ameaça de agressão russa. A Suécia, que também aumentou os gastos com defesa desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, também apoiou o pedido de aumento dos gastos. Há um amplo consenso dentro da Suécia de que se precisa investir mais em defesa. Os governos dos Estados Unidos há muito tempo pedem que os países europeus aumentem seus gastos com defesa e arquem com mais de seus próprios custos de defesa. E isso começou com Donald Trump ainda em seu primeiro mandato. A Lituânia também priorizou os gastos com defesa em meio à crescente ameaça russa. O seu presidente, Gitanas Nausėda, recentemente pediu aos países europeus que mostrem mais apoio à agenda global dos Estados Unidos, aumentando sua parcela do fardo na defesa. Por sua vez, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que a Europa sabe que precisa gastar mais em defesa se desejar manter a estabilidade contra possível agressão externa. O novo canal Analytics é dedicado a assuntos de geopolítica e defesa e, diferente do área militar, não teve a sua monetização e o engajamento do público restringido pelo YouTube. Se inscreva e ative as notificações.